Olá, peregrinos. Hoje é dia 2 de novembro, feriado aqui no Brasil, né? Acho que no Brasil todo, não sei se em outros países, não tenho conhecimento. Mas esse é um feriado católico, né? Como cristãos, assim, que conhecem a palavra, a gente não dá muita ênfase a esse feriado, né? Porque nós comemoramos os vivos, mas o que é esse feriado? Vamos entender um pouco melhor, né? O dia de finados também é chamado de dia dos fiéis defuntos ou dia dos mortos. Trata-se de uma data principalmente comemorada pela Igreja Católica e fundamentada na crença na oração que os vivos deveriam fazer pelos mortos para que estes pudessem alcançar certos benefícios onde quer que estejam após suas mortes. Agora vamos entender melhor isso aqui. E essa crença ela é baseada principalmente, né, no livro de 2 Macabeus, que fica na Bíblia Católica, né? Que fica no capítulo 12, do versículo 43 ao 46. Tá bom? Eu não vou ler aqui, tá? Mas é fundamentada nesse livro. Só que esse livro ele não é considerado, ele é considerado um livro apócrifo, né? Para os cristãos, protestantes, no caso, os evangélicos, né? E também para os judeus. Ele não é considerado inspirado por Deus, ou seja, ele não faz parte do cânon bíblico aceito como inspirado por Deus. Os católicos, né, creem que os vivos têm a possibilidade de fazer algo pelos mortos, por isso acendem velas, oram por eles e até pedem perdão pelos seus pecados. Essa prática, porém, está definitivamente contra ao que diz a palavra de Deus. Quer ver? Vamos entender melhor por que a palavra de Deus é contrária. Quero começar primeiro dizendo assim, ó. Geralmente a pessoa fala assim, em finados sempre faz um dia de ventoso, um dia fechado, assim. Isso é meio que uma crendice. Até é meio bobo a gente acreditar nisso. E eu vou explicar por quê, e é bem simples de entender. Se nós pegarmos agora a previsão do tempo, né, em todo o Brasil, em alguns lugares está um sol de rachar, em outros lugares está chovendo, outros lugares está nublado, outros lugares está ventando, outros lugares... Ou seja, tem todo tipo de... E é feriado em todo o Brasil, né? Então... Não quer dizer isso aí. Aqui na minha cidade, já teve dia 2 que teve um solão, já teve feriado dia 2 de novembro ou seja, é só uma crendice, entende? Mas as pessoas, elas meio que, às vezes as pessoas gostam, né, desse misticismo, assim, às vezes em torno das datas, né? Mas, então vamos lá, vamos desmistificar essa data aqui, tá? Lá em Hebreus 9, 27, diz bem assim, ó, de acordo com a palavra de Deus. Tá? E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tá? Fica claro nesse texto que a morte sela todas as oportunidades dadas às pessoas. Tá bom? Quer dizer que é em vida que a gente tem que escolher. Tá? O nosso caminho, nós somos os peregrinos aqui nesse mundo. Nós temos aqui, quando muito, em média, 80 anos, uma geração, né? Ou seja, passa voando, realmente é um tempo muito curto. Né? Algumas pessoas com mais robustez duram 90, 100 anos, outras 60, e infelizmente algumas pessoas acabam tragicamente falecendo antes, né? Por motivo de doença ou acidente, enfim. Ou seja, a passagem aqui, ela é curta demais para a gente colocar as esperanças apenas nas coisas aqui dessa terra. Então a gente tem que buscar as coisas de Deus enquanto a gente está aqui respirando, entendeu? Porque essa vida aqui também já foi um presente de Deus, né? Então o presente de Deus que é para a gente poder alcançá-lo aqui, entendê-lo aqui. Por isso ele deu a sua palavra, ele esteve disponível para nós podermos compreender a nossa jornada, essa nossa peregrinação aqui nesse mundo. Porque a palavra diz que aquele que aceita Jesus Cristo, né, se torna filho de Deus. E não pertence mais a esse mundo, embora esteja neste mundo, não pertence a esse mundo. Então nós somos peregrinos e forasteiros aqui, conforme eu venho sempre dizendo para os irmãos aí, né? Por isso que eu já profetizo na vida de quem escuta, de quem olha esse vídeo aqui, que nós somos peregrinos nesse mundo. Para que a gente não se apegue a tantas coisas desse mundo, porque realmente não vale a pena colocar as nossas esperanças aqui. Sendo que essa nossa vida aqui é muito curta em relação à eternidade, em relação até... né? É muito curta mesmo. Então é ilógico que nós, seres racionais, não venhamos a compreender que existe algo após a morte.
Lógico que existe algo após a morte, né? E eu creio que existe a salvação em Jesus Cristo. Então, por isso eu prego Jesus Cristo para as pessoas, né? Os seus ensinamentos. Tá bom? Então, fica claro nesse texto de Hebreus aqui que a morte sela todas as oportunidades dadas às pessoas. Não há como interferir na vida pós-morte. Se logo após a morte vem o juízo, como haveria possibilidade de orar para que alguém já morto fosse perdoado pelas suas faltas? Ele já não foi julgado? Orações em favor dos mortos são inúteis e não têm base bíblica. Tá bom? Em outra passagem lá diz em Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Não existe caminhos intermediários entre a terra e Deus. Não existe purgatório, locais de purificação e nem novas oportunidades de salvação e perdão após a morte da pessoa. Esse ensino refuta qualquer tradição apoiada nesse tipo de prática. Esse versículo aqui não tem um lugar intermediário, entendeu? Nós estamos aqui nessa terra, passando pelas tentações, pelas provações, temos um anseio por Deus no nosso coração, é naturalmente colocado no nosso coração. E a fé em si e o buscar pelo nosso Pai Celestial, buscar pela nossa morada celestial, é naturalmente colocado no nosso coração. E essa busca, ela finalmente é entendida quando a gente compreende o plano de salvação que Deus tem para a nossa vida através de Jesus Cristo. Assim eu creio, assim dizem as Escrituras. Entendeu? E foi isso que Jesus Cristo pregou. Então nós cremos na vida, que o cristão ele crê na vida e ele crê na ressurreição. Porque Jesus ressurgiu dos mortos, Jesus não reencarnou. Okay? A palavra reencarnação, inclusive, amados, que fique bem claro, ela não existe na Bíblia, nem nos originais em hebraico, nem em grego. Não existe a palavra reencarnação. A palavra ressurreição é pregada por Jesus Cristo. E se Jesus Cristo quisesse ser bem popular na época, ele pregaria reencarnação, que embora não tivesse na Bíblia, os egípcios já acreditavam nessas coisas, entendeu? Mas Jesus escolheu a verdade, né? A da ressurreição, e foi o caminho mais difícil das pessoas compreenderem realmente. Entender que nós vamos ressurgir dos mortos é só pela fé mesmo, e é algo que Deus proporciona no nosso coração, né? Porque Jesus Cristo, ressurreto, ele venceu a morte, ele disse que nós também venceremos em Jesus Cristo. Naquele dia nós iremos ressurgir. Então a ressurreição é o plano final de Deus onde culmina o plano de Deus na nossa vida. Naquele dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, seja no final da última semana ou no início da última semana, então daí a gente entra na profecia de Daniel, não importa. Diz a palavra que os mortos em Cristo ressuscitarão e depois aqueles que estão vivos. Sim, porque existem pessoas que estarão vivas, né? Obrigado. Meu cafezinho aqui abençoado, ó. Tá bom. Minha família, tem até o meu versículo que eu gosto. Vou experimentar agora, mano. Muito bom. Então isso é uma coisa que tem que ser, as pessoas têm que começar a entender, porque eu como cristão posso afirmar para vocês, Jesus Cristo ressurgiu dos mortos e apareceu para Tomé, né, que era o incrédulo, era o discípulo incrédulo, né? E de acordo com testemunhas que relataram nas Escrituras, Jesus estendeu as mãos porque Tomé também acreditava que era um espírito, e Jesus falou: olha, pode tocar, veja que tem corpo e ossos. Dá a entender que não tinha sangue nesse corpo ressurreto, mas era um corpo de glória, um corpo revestido de glória, e de acordo com as Escrituras, é esse corpo que nós vamos receber quando Jesus vier buscar a sua igreja, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois aqueles que estiverem vivos nessa ocasião. Porque na volta de Jesus, todos aqueles que morreram em Cristo terão que ressurgir. E haverão pessoas vivas em Cristo, né? Pessoas habitando a terra que estão em Cristo. Eu que estou falando aqui, de repente você que vai crer aí, né? Aceita Jesus Cristo, receberá um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, né? Então é muito interessante isso, porque isso contraria muitas doutrinas, né? Muitas que nós consideramos enganos, né? Porque as pessoas elas querem
Muitas vezes elas querem uma ilusão, elas não querem a verdade do Evangelho. Realmente, para mim foi muito difícil no início compreender isso aí, mas mas pela fé e pelo poder do Espírito Santo a gente compreende, tem a certeza de que a ressurreição ela é o ponto central do Evangelho de Cristo. Se Jesus Cristo não ressuscitou, toda a minha fé é em vão. Toda fé cristã é em vão, na verdade, né? Porque nós não cremos que a nossa esperança está nesse mundo. Então, se eu não creio que a esperança está nesse mundo, como é que eu quero ficar voltando para este mundo? Né? E ficar voltando para cá para quê? Para evoluir, para ajudar nesse mundo? Esse mundo não está evoluindo. Esse mundo jaz no maligno. Vocês estão vendo alguma coisa melhorar nesse mundo? Não, né? Olhem as ideologias, olhem as coisas que estão sendo legalizadas por aí. É aborto, é drogas e as pessoas com amor, né? Se esfriando aí. Que evolução é essa? Sinceramente, o ser humano está emburrecendo, o ser humano ele está deteriorando, até a cor do nosso sangue está mudando pela falta de minerais que tem na terra. Né? Antigamente havia mais minerais, o sangue era de outra cor, hoje nem ferro quase tem mais na terra aí, nosso sangue está ficando preto. Ele é vermelho hoje por causa do ferro, né? Estudem um pouco, vocês vão ver, até o nosso corpo ele não está evoluindo, ele está deteriorando. O nosso DNA está se corrompendo. Não é verdade? Estamos prestes a ver, pela primeira vez na história, uma geração mais burra que a anterior. Incapaz de decorar um texto. Que vive à base de inteligência artificial. Que não consegue fazer um cálculo sem calculadora, cálculo simples. Que evolução é essa? Que espíritos evoluídos são esses que estão... Entende que não faz sentido você começar a pensar, porque Jesus Cristo diz que na palavra a nossa fé ela é racional, então nós temos que ser levados a pensar, certo? Temos que ser levados a pensar. Então são essas coisas que gostaria de falar hoje na data, porque ela é propícia, né? Para que as pessoas não percam tempo com sofismas, não percam tempo, né, com falsas doutrinas, com ilusões, e que elas possam abrir os olhos para a verdade do Evangelho, busquem um lugar onde é pregada a palavra, entendeu? Porque até eu vou confessar para vocês uma coisa, quando eu frequentava esses lugares, muito antes de eu me converter, de eu entender a verdade, eu ia nesses lugares, eu nem prestava atenção no que estavam falando lá. Eu acreditava que eu só estava naquele meio ali, era a atmosfera, o ambiente espiritual. Eu queria só tomar aquele passe e ir embora. Eu ficava lá, eu nem prestava atenção naquela palavra, que não me transformava em nada. A verdade é essa. A verdade é essa. E o que limpa é a palavra. As escrituras falam que a palavra tem o poder para salvar. A palavra de Deus, o evangelho, a sã doutrina. As pessoas elas têm que abrir os olhos para a palavra de Deus. E ainda assim eu posso pregar a palavra para você se o Espírito não tocar no seu coração, porque isso é obra puramente de Deus. Se o Espírito Santo não tocar no seu coração, de nada adianta. É como eu costumo dizer, eu posso virar pirueta aqui, botar os pés nas costas, virar pirueta, ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, não vai adiantar nada. Entendeu? Muitas pessoas escutam a verdade, até entendem a verdade, mas elas rejeitam, elas não querem que não seja você essa pessoa. Porque a gente vê que tudo que está na Bíblia se cumpre. Tudo que está na palavra se cumpre. E pelo que nós podemos perceber, falta muito pouco para se cumprir até que aconteça o que tem que acontecer. Né? Tem uma outra passagem que o pessoal que acredita em invocação de espíritos se pega muito, é quando o rei Saul, né, resolve invocar o profeta Samuel, que morreu, para pegar conselho. E ele invoca esse profeta e ele aparece esse espírito, né? Só que esse espírito ele vem, a palavra diz que vem de baixo, né? E ele pega e fala para Saul que ele morreria, né? Em determinado tempo. E a gente sabe que o profeta de Deus, quando ele faz uma profecia da parte de Deus, o profeta ele fala da parte de Deus. Ele fala exatamente. Então aquilo que ele falou para Saul também não se cumpriu. Então a gente sabe que de repente aquelas palavras proferidas por aquele espírito até poderia ser plano de Satanás na vida de Saul. Mas Deus
Deus frustra os planos de Satanás a todo momento. Entendeu? Ele frustra os planos de Satanás quando Jesus, através do Evangelho, ganha uma alma para si. Entendeu? Uma alma que está perdida, uma alma que está, né, perdida, procurando a verdade, não encontra. É ferradura, é pé de coelho, é imagem de tudo que é coisa, é sal grosso, é isso, é aquilo. E daí, de repente, a pessoa entende que adorar a Deus é em espírito e verdade, através da palavra. Então, é Deus, através da palavra, frustrando os planos de Satanás o tempo todo. Então, aquele espírito que apareceu para Saul ali, foi um espírito enganador. Não foi o espírito do profeta Samuel. Até porque ele errou, aquilo que ele falou para Saul não se cumpriu. Entendeu? Se fosse de Deus aquela palavra, teria se cumprido exatamente como ele falou e não foi. Ele disse que Saul ia morrer em tanto tempo e Saul morreu de outra forma. Só que as pessoas não compreendem isso aí, entende? Elas não compreendem essa... Às vezes elas olham assim, tá aqui, ó, apareceu o Espírito. Mas elas não analisam melhor as Escrituras. Deus, ele já deixou as Escrituras ali que é pra gente poder pensar. Mas a gente está num momento da história do ser humano que as pessoas até sabem ler, mas elas não entendem o que leem. E isso se chama analfabetismo funcional, e é lamentável. E é uma geração emburrecida e orgulhosa. Você fala para as pessoas, às vezes eu falo isso aqui para alguém, olha, nós somos uma geração, eu me incluo nisso. Eu tenho dificuldade às vezes para decorar um texto, eu tenho dificuldade de fazer alguns cálculos, e meu pai não tinha. Meu pai era uma calculadora ambulante, meu pai não sabia coisas de cor. Eu fico pensando, meu Deus, só que tu fala para determinadas pessoas aqui, elas orgulhosas, elas não, nós somos uma geração cheia de informação, cheia de conhecimento. Olha como está a tecnologia, olha como está tudo. Tudo bem, meus queridos. Tira essas tecnologias de você para ver o que sobra. Sobra nada. Sobra uma pura de uma ansiedade, uma depressão por causa dessas coisas. Então as pessoas não aceitam por causa do orgulho serem contrariadas mais. Então o Evangelho vem e ele quer penetrar no seu coração, muitas vezes, e Jesus está falando para tu entregar o teu fardo na cruz, e pega o fardo dele que é leve. E eu costumo dizer que o nosso maior fardo hoje, e durante toda a história do ser humano, é o seu orgulho. Abrir mão dos seus achismos, abrir mão de todo o conhecimento inútil que a gente foi acumulando durante essa vida. Porque tem muita coisa inútil. Paulo mesmo diz que todo esse conhecimento de homens é esterco perto do conhecimento de Cristo. Porque é o conhecimento que pode nos salvar. Mas é uma busca, é uma peregrinação. E espero que vocês, assim como eu, assim como muitas pessoas, e é um processo. Eu continuo falho, continuo errando, continuo pecando, mas a gente tem a capacidade, ao cristão é dada a capacidade de se arrepender e pedir perdão. Não espera mais a coisa afunilar, entendeu? O erro, ele criar uma ferida no teu coração a ponto do inimigo poder usar isso e te jogar na lona, né? Então a gente tem essa capacidade de se arrepender. Davi mesmo era um rei que cometeu muitos erros, muitos pecados, mas Deus fala na palavra que ele era o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Mas aí as pessoas olham assim, mas eu não entendo, esse homem, ele mandou praticamente matar o melhor amigo para ficar com a mulher dele. Ele errou na criação dos filhos, que depois teve consequência, porque ele não fez nada quando um filho abusou da irmã. Ele meio que passou o pano por cima, ele só ajeitou as coisas ali, depois ele pagou um alto preço por isso. Então Davi cometeu vários erros, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele quando entendia que tinha errado, quando ele era admoestado pelo profeta, ele se arrependia, ele chorava e ele clamava a Deus. Então que a gente nunca perca isso, porque a gente vai errar até o fim. Com a nossa caminhada com Cristo, o único perfeito é Jesus. Nós não somos perfeitos, nós estamos indo rumo àquele que é perfeito, rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Para que um dia, quem sabe, a gente experimente a perfeição, quando a gente receber esse corpo de glória no futuro, né? Que a palavra diz, e eu creio
será um corpo incorruptível. Não haverá dor, não haverá ansiedade, não haverá depressão, não haverá pranto. Tu não vai precisar mais nem de fé, porque tu vai ver Cristo cara a cara. Para que fé? Você está entendendo? Isso é polêmico, isso que eu estou dizendo aqui, né? Algumas pessoas, mas raciocinem bem. Nós precisamos de fé agora, né? Mas depois nós vamos estar juntos. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, de todas as formas. Unidos para sempre. Isso é o que a palavra nos oferece. É promessa de Deus. Tudo se cumpriu. Jesus disse que vinha, veio. Jesus disse que ressuscitaria, ressuscitou. Onde está o corpo de Cristo? Você acha que os homens e o mundo já não teriam esfregado a ossada de Cristo na nossa cara se ele não tivesse ressuscitado? Né? Por que a palavra de Deus ela não é destruída? Ela vai ser perseguida. Porque o inimigo não consegue, porque Deus disse que essa palavra nunca seria destruída. Por que o mundo não destrói? Isso aqui atrapalha tanto o mundo. Vocês veem as pessoas vociferando contra a palavra de Deus. Por que eles não conseguem destruir essa aqui? Não conseguem. Eles vão perseguir. Mas não conseguem destruir. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E a igreja, meu irmão. Por isso é muito importante nós estarmos em comunhão e congregar num lugar sadio, né, que tenha remanescentes ali, líderes remanescentes, que preguem a verdade com equilíbrio, né, que acreditem nos dons, né, que seja honesto, que lide com as questões financeiras de maneira sábia, porque isso é importante também. Mas que a gente busque um lugar onde é pregada a palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sem tirar texto fora de contexto, para fazer pretexto, porque é assim que as piores doutrinas, as doutrinas mais enganosas foram criadas, tirando alguns versículos da Bíblia e botando fermento no meio, e as pessoas vão lá e compram isso porque agradam os seus ouvidos, né? Porque gostam de ouvir coisas boas para si, não querem ouvir, por exemplo, que nosso tempo aqui é curto e a gente precisa tomar uma decisão, que a gente, na verdade, não é nada. E a única coisa boa que nós temos não é nossa, é de Deus. Não é verdade? Se eu morrer aqui agora, daqui a 3 horas, ninguém aguenta o fedor. Grande coisa que eu sou. Então como é que eu vou botar minha esperança em mim aqui, nas coisas que eu tenho? Na verdade, eu sou só um mordomo. As coisas que Deus me proporcionou aqui na terra. Sou só um mordomo. Faço a mordomia disso aqui, que Deus me deu, cuido disso aqui, para que isso aí possa ser bênção para mais pessoas, para minha família, né? Usando com sabedoria. E se não cuidar, perde também, né? A gente sabe como é que estão as doutrinas, as ideologias, como é que está aí a sanha, né, do inimigo pelo esse mundo aí, as coisas estão afunilando. E nós temos que nos agarrar no único que pode nos salvar, mas aquele que pode nos dar a vida eterna. Aquele que pode nos dar realmente algo que o inimigo não pode tomar. Nós temos que juntar coisas aonde a traça não come e a ferrugem não corrói. Não tem nenhum problema a gente ser próspero financeiramente e materialmente neste mundo. Mas nós não podemos tornar isso um ídolo na nossa vida. Porque a nossa esperança não pode estar nisso. Não é problema ter dinheiro. O dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo senhor. E quando tu deixa o dinheiro se tornar senhor da tua vida, ele se torna o teu Deus. E assim são todas as coisas. E toma um lugar de Jesus na tua vida. E isso é idolatria. Às vezes as pessoas pensam que idolatria é só uma imagem de gesso, que não caminha, que não ouve, que não escuta, que foi feito por mãos de homens. E pela ignorância as pessoas se prostram àquilo ali. Não é verdade? As pessoas pensam que ídolo é só isso. Não. O teu ídolo pode ser o teu filho também, sabia? Teu ídolo pode ser o teu carro. Teu ídolo pode ser a tua esposa. Teu ídolo pode ser o teu trabalho. Teu ídolo pode ser qualquer coisa que tome o lugar de Deus na tua vida. Então, muito cuidado. Que a gente possa seguir sempre em frente nessa peregrinação neste mundo, nesta fase, né, de conhecimento, e que a gente possa arrumar o caminho de Cristo,
que é o único que pode nos levar a Deus. Jesus Cristo é a única religião, amados. Não se iludam. É a única religião, ele é o caminho. Se ele disse que ele é o caminho, as demais coisas são desvios. Se ele disse que é a verdade, as demais questões aí, espirituais, são enganos. E se ele disse que ele é a vida, as demais questões espirituais que estão te oferecendo por aí, te levam à morte. Só quem pode te dar vida e vida com abundância é Jesus Cristo. Ele disse isso. Ou Jesus é mentiroso? Não, Jesus não é mentiroso. Jesus é Deus. É o Messias, o Cristo que veio para nos salvar. A preço de sangue. Isso é a coisa mais linda que Deus podia ter feito pela tua vida, pela minha. Amém, amados? Amém. Deus os abençoe.